Estamos de volta e olha só, agora a gente vai falar sobre um assunto bastante curioso e também interessante, né? A gente está vendo constantemente diversos noticiários que estão abordando o aumento do combustível, seja do gás, seja do diesel, até mesmo da sua casa. E realmente a gente vai falar agora, de fato, como é que isso impacta o seu dia a dia. Você que é dono de casa, você que é chefe também de família e nós, né, que somos brasileiros que vivemos circulando o mundo como um todo. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto bastante interessante e para a gente ter agora uma conversa bastante esclarecedora, a gente vai conversar com o Wagner Fernandes. Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Bom dia, Isabelle. Bom dia aos telespectadores da TV União. Prazer em estar aqui com vocês. Wagner, vamos começar então falando, né, o porquê desse aumento tão constante. Eu acho que esse aumento, se eu não me engano, vem ocorrendo desde o ano de 2020, né? E esse ano de 2021 aumentou cada vez mais. Então fala um pouquinho pra gente o porquê assim, esse aumento realmente está acontecendo e de forma constante. Olha, Camila, está todo mundo assustado, né? Aumento um atrás do outro. E o bolso chora, né? E o bolso chora muito, né? Porque quando aumenta o combustível, aumenta o gás de cozinha, aumenta tudo. Tudo depende de combustível. Então, é um assunto que interessa a todo mundo, a todo trabalhador, trabalhadora, consumidor, empresário. E assim, é um assunto que nos últimos dias ganhou muita repercussão. Por que aumenta, afinal? Desde o governo Temer, né, o governo Bolsonaro manteve, a gente na Petrobras, nós temos a chamada política de preço de paridade de importação. É estranho isso, o que é isso? PPI, né, a sigla PPI. O nosso combustível hoje, ele é baseado no preço internacional. Ou seja, como se a gente estivesse importando o combustível para o Brasil. Estivesse lá trazendo Texas, do Oriente Médio, de outros países. Ou seja, faz uma média do preço internacional e, além disso, ainda soma todos os custos de tarifa, né, alfandegária, preços de importação. Só que tem algo estranho nessa história. A gente produz tudo aqui, com custo nacional. Então, infelizmente, é uma política, é uma decisão governamental que acaba prejudicando o povo brasileiro, né? Eu costumo fazer até uma metáfora. A mesma coisa que a gente estivesse comprando um uísque nacional com preço de uísque francês. Né? Infelizmente, é uma política governamental. E aí o que acontece pior ainda, para complementar? O dólar está cada vez mais subindo, o nosso real está desvalorizando. Ou seja, eu preciso mais real para comprar gasolina, comprar gás de cozinha. E além disso, o barril do petróleo também está subindo. Caro. Então, por isso que nos últimos dias a gente tem tido assim, um aumento assustador. Vai piorar? Pode ser que piora. Tem algumas análises já que dizem que o preço de gás pode passar dos R$150 até o final do ano. Pode chegar até R$200. Atualmente a gente vive numa realidade em que algumas empresas estão comprando R$90, R$100. Né? Sim, exato. Dependendo, né, do lugar, já tem lugar com gasolina a mais de R$6. Já tem lugar com gás de cozinha a mais de R$100. Também depende de regiões, né? Tem regiões que é mais caro, outras que é mais barato. O acesso logístico, a distribuição. Imagine, por exemplo, você trazer petróleo, derivados de petróleo até uma região como Acre, por exemplo, que agora está sofrendo mais um período de tragédia ambiental devido às chuvas, etc. Então, qual é a importância, né, da Petrobras nessa história? Eu sou funcionário da Petrobras, com orgulho, né? A gente tem orgulho de ser petroleiro, mas qual é a função? A Petrobras não era para estar cobrando esse preço internacional. Esse preço internacional é a imposição do mercado. O mercado, olha, vocês têm que vender caro, porque todo mundo vende esse preço. É competição de produtos, né? E não era para isso, a Petrobras não foi criada para isso. Né? Existe uma correlação entre energia e desenvolvimento. Quanto mais desenvolvimento você deseja, a sociedade cresce, mais energia você precisa. E os derivados de petróleo, na sua grande maioria, como combustível, é energia. Então, o papel da Petrobras, principalmente nesse período de pandemia, Camila, era exatamente estar favorecendo o desenvolvimento econômico. Como? Abaixando o preço. A Petrobras é uma empresa pública, né? A maioria das suas ações pertencem ao povo brasileiro. E, infelizmente, a gente está gerando muito lucro, mas esse lucro está indo para fora. E aí existe também uma discussão, mas e os impostos? Olha, os impostos combustíveis, eles são altos no mundo todo. Não é só uma característica nossa, nós não somos privilegiados de pagar muito combustível, todo mundo paga.
Para onde vai o imposto? Aí já é outra discussão, né? A gente não vai entrar nessa discussão. Alguém está com medo, né? Aí o dinheiro... Infelizmente... Vai, né? Mas, assim, há um dado curioso, por exemplo, nós da Petrobras, a gente tira o petróleo debaixo d'água, lá no pré-sal. Imagine toda a tecnologia, todo o custo para isso. A gente transporta, refina, transporta de novo, distribui em vários lugares do país e só ficamos com 30% do valor real do que chega na bomba, do que chega, né, na cozinha da dona de casa através do GLP, o gás de cozinha. Ou seja, tudo isso custa 30%. O resto é lucro da distribuidora, dos donos de postos de gasolinas, etc. E 50% é de imposto, aproximadamente. Então é preciso também que, além de acabar com essa política de dolarização do preço do combustível, também se reduza o imposto para o consumidor final. Senão, infelizmente, a gente vai continuar tendo gasolina cara, vai continuar tendo gás de cozinha, e daqui a pouco a gente vai ter que andar de bicicleta muito mais do que a gente gosta, e cozinhar através do fogão a lenha, infelizmente. A gente passou, a gente não, né? Os Estados Unidos passou agora por uma questão de ética e econômica muito grande, né? Porque o Trump veio e realmente impulsionou economicamente os Estados Unidos, né? E como é que, de fato, ele que agora saiu do poder, como é que, de fato, isso impacta aqui no Brasil, essas relações econômicas, e quando a gente fala também sobre a questão de combustíveis entre o Brasil e os Estados Unidos, já que hoje em dia a gente compete com o mercado mundial, né, onde o dólar é um dos principais meios que impulsiona o mundo como um todo. E como é que, de fato, se encontra o Brasil, falando de economia e falando de combustíveis, nesse mercado? E que, inclusive, né, só encaixando logo, a gente teve uma mudança aí na Petrobras, né, que o presidente trocou de cargo, então isso também vai impactar? Claro, Isabelle, isso tudo impacta. Mas primeiro que a Camila reportou, é interessante. Há uma mudança agora, né, do Trump para o Biden, e o Trump é visto como um liberal. Né? Só que na prática é um dos mais protecionistas. O americano, ele é liberal para os outros, olha, façam um liberalismo, mas internamente são altamente protecionistas. Eles defendem o seu mercado. Sim, mercado interno. Né? E nós, infelizmente, agimos o contrário. Imagine, por exemplo, hoje, se nossa gasolina tivesse de acordo com o preço nacional, porque afinal o salário do frentista, o nosso custo, ele não é baseado em dólar. Nós não recebemos em dólar, infelizmente. Se recebêssemos seria bom, né? Mas o nosso custo é em real mesmo. Ou seja, nós temos a gasolina barata, né? O custo de fabricação barato, não é na bomba. Nós temos possibilidade de distribuir para o Brasil todo e teríamos possibilidade de ter uma economia competindo de uma forma muito mais evidente no mercado internacional se tivéssemos esse combustível mais barato. Então, a relação Brasil e Estados Unidos, infelizmente, é aquela relação. Brasil segue o que os outros fazem, mas os outros que dizem não fazem exatamente isso. Fica do jeito que lá, né? Exatamente. Aí temos uma defasagem comercial muito grande. Poderíamos estar na evolução muito, muito boa, além, em vez de estar enfrentando essa crise econômica. Sobre a mudança do presidente, né, da Petrobras, o Bolsonaro já anunciou que vai ser agora um general, Castelo Branco, que ainda é o atual presidente, né, ainda provavelmente deve estar saindo hoje o conselho conselho de administração que vai decidir. Qual é o problema? Não adianta mudar nomes, se não mudar o que a gente chama de PPI. O Pedro Parente, que foi antigo presidente da Petrobras, ele também foi alterado. Entrou ele, né, o Temer, na época, tirou o Pedro Parente e colocou o Ivan Monteiro. Naquela época também houve uma grande insatisfação popular, quanto, né, no tocante ao aumento de combustíveis. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, infelizmente. Então, se não mudar essa política, só vai ser uma troca de nomes, infelizmente. A gente poderia estar com a Petrobras a serviço do povo e não a serviço simplesmente do mercado internacional. É verdade. E como é que realmente, de fato, né, eu acho que é o ponto principal e o que mais o público brasileiro como um todo se choca e se sente afetado, como é que isso impacta o bolso, o dia a dia dos brasileiros, na hora da gente pôr ali a gasolina, o combustível no nosso carro, e a gente rodar e ver que já está acabando e entra desespero. Poxa, eu coloquei 200, 300 reais e já está no finalzinho. Como é que, de fato, a gente pode tentar lidar com essa situação? Olha, Camila, não tem outra solução. Ou a Petrobras
colocam, não estou falando que para baixar um preço, não. Fala, Petrobras, coloque o preço justo para a população brasileira, porque não tem como mais. Hoje a gente precisa colocar gasolina no carro, não tem como voltar. A gente brinca, andar de bicicleta, fogão a lenha, mas não tem. A economia nossa já está num processo que não tem como voltar mais atrás. E um dado interessante, não é só a gasolina que é derivada do petróleo, não é só o diesel. Se a gente for ver aqui no estúdio, a gente tem petróleo em tudo. É a tinta, é a maquiagem, é o perfume, é o piso. Em todos os lugares tem petróleo. Então, quando você aumenta o preço, você atinge tudo. E assim, aquele velho lema da Petrobras, o petróleo é nosso. Se o petróleo é nosso, por que eu tenho que pagar o preço de fora? Por que eu tenho que prejudicar a dona de casa que, né? Aqui é terrível, né? Quando acaba o gás, você está fazendo almoço, geralmente só acaba na hora do almoço, né? Isso sempre acontece comigo lá em casa. Lá em casa é do mesmo jeito. Acabou. O gás, hein? E às vezes é dia de domingo. Nossa, aí é terrível mesmo, aí corre. Então a gente não quer que o gás da dona de casa acabe no domingo, a gente quer que ela tenha condições de ter o gás reserva ali. Olha, estão vendendo agora gás parcelado, gente, em 2, 3 vezes. Um gás que dá, assim, no máximo um mês, né? Mês, 2... E assim, eu costumava colocar R$30 de combustível por semana. Hoje eu coloco R$100, não dá. Então, é impacto direto. E não dá, tem que colocar. Infelizmente, nosso transporte público é ineficiente, não atende. E são os impactos. Agora, Camila, Isabela, é interessante, ontem eu estava numa live com entregadores de aplicativos. Nós sabemos que é uma categoria muito grande hoje, inclusive por causa do desemprego. Né? São milhares de trabalhadores que hoje vêm nos aplicativos de entrega, de Uber, entrega de alimentos, etc. e tal, a sua única fonte de renda. Esses trabalhadores aplicativos estão sofrendo assim, de uma forma absurda, porque o que eles arrecadavam, aquele dinheirinho diário, né, que eles tinham, hoje está sendo praticamente entregue para a Petrobras. Gasolina, né? Porque o cara trabalha 10, 12 horas por dia, paga a manutenção do veículo, a manutenção da moto, do carro, paga todas as possibilidades que pode acontecer, de acidente, etc. E tal. E agora está pagando também um combustível caro. Então, assim, impacta de uma forma muito brutal a vida desses trabalhadores, infelizmente. A gente teve um momento muito importante, né? A gente já teve um grande aumento e aí gerou aquela greve dos caminhoneiros. O senhor acha que é possível ter mais uma greve do tipo? E aquele momento que a gente viveu, né? Tudo estava inflacionado, os alimentos, a gasolina, eu lembro que estava, assim, tinha postos perto da minha casa que estava chegando a R$8. Então, o senhor acha que é possível? Sim, é possível. Nós temos uma nova greve de caminhoneiros e provavelmente, a gente já avisa a sociedade, provavelmente os petroleiros também devem entrar em greve nos próximos dias. Nós também estamos discutindo isso, porque outro assunto, além do preço absurdo do combustível, o governo também está vendendo 8 refinarias da Petrobras. Vendendo é um modo bonitinho de dizer, porque na realidade está privatizando algumas unidades. E como já foi feito há alguns anos atrás, essas privatizações, infelizmente, além de não funcionar, por exemplo, o governo agora anunciou a venda da RLAM, que é a segunda maior refinaria do país, por 1/4 do preço, não é nem do preço dela, não, é 1/4 do preço de uma ampliação que ela teve. E vai ser um grupo árabe que vai comprar. Pergunto, será que esse grupo árabe tem interesse no desenvolvimento nacional? Não sabemos. E aí, alguns liberais, né, poderiam dizer, aquele velho chavão, mas se privatizar vai trazer concorrência. Uma refinaria, gente, não é igual uma padaria, um mercadinho, que você vai lá, vou abrir aqui um mercado para, né, concorrer com o outro. Quando é um monopólio é mais difícil, né? O retorno operacional de uma refinaria é de 40 anos. Você constrói uma refinaria para você, né, começar a ter lucro há 40 anos depois. Então, se você vende a refinaria do Nordeste, a Reneste, por exemplo, para um grupo,
internacional, ele vai dominar o preço do combustível naquela região. Quem está lá, comprou a refinaria do Sul, o cara não vai vir trazer a refinaria lá da Repar, no Paraná, para vender aqui no Ceará. Quem vai mandar aqui é um grupo, por exemplo, um grupo árabe. Quem vai mandar numa refinaria do Sul é um grupo russo, por exemplo. No Sudeste, um grupo norte-americano. Então, você vai criar monopólios, pequenos não, né? Pequeno, estou sendo aqui. Então, você vai criar monopólios regionais ditados por grupos internacionais que não sabemos quais são os interesses. Ao contrário, você tem uma Petrobras soberana, integrada, onde, de certo modo, mesmo de forma indireta, a população tem decisão sobre ela quando escolhe o seu presidente, né? Quando escolhe os seus deputados, etc. Então, é um risco muito grande. Além dessa dolarização, o desmonte da Petrobras tende a nos dar muita dor de cabeça para o futuro. É isso aí. E, Wagner, assim, já para a gente finalizar o nosso bate-papo, que está super interessante, está muito esclarecedor também. Acho que quem está em casa está gostando, está entendendo um pouquinho detalhadamente sobre o assunto. Como é que você vê que vai ficar realmente o futuro da gente brasileiro como um todo diante dessa situação assim, do aumento do combustível? Olha, Camila, eu, como todo brasileiro, né, a gente sempre tem esperança. De que tudo melhore, né? Eu sou corintiano, mas eu estou igual torcedor do Fortaleza agora. Estou com muita esperança também. Então, assim, como corintiano, como palmeirense também, infelizmente, a gente tem muita esperança, né? Esperança. A Petrobras está aí, a nossa economia está aí, o povo brasileiro é um povo muito dinâmico, sim, é um povo que já passou por diversas crises, vai ter, né, novamente esse enfrentamento contra crises. Infelizmente, é uma situação muito difícil agora da pandemia, são mais de 200 mil mortos, né? Cada família, cada pessoa praticamente tem um amigo, tem um familiar que faleceu, e nós temos esperança, né? O resumo disso tudo é: nós temos esperança, mas precisamos também pressionar, né? Nós, petroleiros, por exemplo, somos a categoria muito organizada. Nós não nos satisfazemos em só produzir. Sim. Nós também queremos ter decisão na sociedade. Nós temos um poder político na sociedade. Nós produzimos, mas dizemos, olha, essa Petrobras aqui, ela não é simplesmente uma indústria. Ela nasceu da vontade popular, do petróleo é nosso, uma campanha, né, muito grande, e queremos agora que a sociedade diga também para o presidente, seja lá qual for, gente. Não é questão se é PT, PSDB, Bolsonaro, seja lá qual for. A Petrobras é do povo e tem que atender os interesses do povo. E frente a essa pandemia, nosso interesse é o quê? Preço justo nos combustíveis, para que a gente possa sair dessa crise, gerar emprego e bem-estar para a população. Sim, querido, sua fala foi o máximo, assim, né? Porque a gente já passa realmente por uma situação complicada de pandemia que vem afetando diversas pessoas, não só publicamente, de saúde pública falando, né, mas como economicamente também, que muitas pessoas mobilizou o país como um todo. Como muitas pessoas perderam o trabalho, eu acho que, como você mesmo falou, esse valor deveria estar bem mais baixo, né? E, pelo contrário, ele só aumenta. Querido, muitíssimo obrigado. Alguma consideração final? Obrigado. Assim, espero voltar novas vezes. Voltar. E quem sabe discutir novos projetos. Uma refinaria no Nordeste, emprego, saúde, educação é o que a gente quer. A gente espera que quando o senhor voltar, né, esse preço esteja bem mais justo. Exatamente, bem justo. Querido, muitíssimo obrigada pela sua participação, tá bom? E, gente, olha só, daqui a pouco a gente volta com muito mais bate-papo por música para vocês. Música, né?